Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Levon Nascimento. Nós estamos continuando a nossa trajetória, o nosso circuito de lives, né? Já é, acho que a 11ª live que nós estamos realizando no circuito. Começamos lá no mês de maio com 2 lives experimentais. Em seguida, o circuito propriamente dito já no mês de junho. E temos agora em julho, né? Julho já quase chegando ao fim, nós temos continuado essa trajetória, essa caminhada, né? E o que é interessante, sempre debatendo um tema ou vários temas que estão relacionados com os nossos direitos, com a nossa vida, com o nosso contexto. Eu já disse isso em outras lives, mas eu vou repetir. A pandemia, ela não tem lado nenhum positivo, mas ela nos forçou a utilizar determinados meios, determinadas metodologias, determinados equipamentos que nós não utilizávamos, se utilizávamos era pouco, e que hoje nós estamos fazendo uso disso para a educação, para o debate, para a democracia. Se, por um lado, as redes sociais são espaço para as fake news, para manipulação, mas, por um outro lado, os pensadores, os pesquisadores, o campo progressista pode utilizá-la, e nós estamos fazendo isso, ocupá-la, para a formação, para a educação do nosso povo. E é isso que a gente está fazendo. E a nossa audiência subiu, assim, a todo vapor. Eu vou começar dando boa noite para as pessoas que já comentaram aqui. Marileide Pinheiro, aqui de Itaiobeiras, Edson Antônio, também, nosso companheiro. Marileide e Edson são pré-candidatos a vereadores aqui em Itaiobeiras. Nós temos o Wanderson Paulino, Juventude que ousa lutar, constrói o poder popular. Nossa amiga professora Zilma Dutra, que já foi uma das nossas convidadas de uma das lives aí anteriores, que foi uma live muito interessante sobre a questão dos direitos dos animais e do cuidado com os animais também. Inês Guedes, que está perguntando, já começou? Já começou, Inês, acompanha aqui com a gente. A Marileide retorna aqui com a gente, boa noite. O meu amigo Juma Achá Elias, que é professor lá em Moçambique, na África, que está nos acompanhando, e olha que lá já está bem mais tarde do que aqui, né? Acho que são 5 horas, 4 ou 5 horas à frente. Boa noite, meu amigo Juma Achá Elias. Adelina Rodrigues, minha colega de escola da área de educação, né? A Adelina está aqui com a gente, acompanhando também. Flaviana Costa Sena, minha esposa, né? Está acompanhando aqui e aqui em casa também. Elane Rodrigues, Elane, militante do Movimentos Atingidos por Barragens. Não sei se a Elane ainda está na militância, mas eu conheci lá, e que hoje é mestranda na área de educação. Boa noite. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. A educação no campo é direito e não esmola. O refrãozinho daquela música, daquele hino, né, da educação no campo. Nosso amigo Roviere Vieira Sá, né, que é lá de Araçuaí, pré-candidato a vereador em Araçuaí. Boa noite, companheiros e companheiras. Bruna Araújo, boa noite, em especial ao professor Ron, né? Juscelio Nascimento, meu irmão, lá em Cordeiros, na Bahia, desejando boa noite aí para a gente. Jucinéia Fernandes Miranda, boa noite, professora aqui de Itaiobeiras. Nosso amigo, companheiro Manezinho Santos, Rádio 13, abraço para todos. Ele é lá de Indaiatuba, no estado de São Paulo. Edson está continuando aqui com a gente, Edson Antônio, Tim. Clara Nascimento, que é minha filha, boa noite. Falou que eu mudei a senha ali, ela não está podendo mandar os links ali. Eu te passo, não tem problema. Raquel Luiz, boa noite. Nilson Marruaz, boa noite, professora Magda. Levon Mário. Paulo Sérgio Pereira, boa noite a todos vocês. Manezinho, novamente. Rádio 13 grita forte, PT de ponta a ponta do Brasil. Márcio Andrade, boa noite a todos. Magda, Josimar, Romário, abraço de Diamantina. E Eletiano Pio Neto, paz e bem, Ouro Verde de Minas, lá da terra do Romário. Olha quanta gente nos acompanhando, e a gente já está assim, passando 40 aqui visualizando, e vai subir ainda mais, né? Então, só passar aqui para a Maria Clara, rapidinho aqui, a senha, para ela poder...
desculpando aí, que a gente ainda não é a Globo, né? Mas quem sabe faz ao vivo, né? Então, daqui a pouco a gente dá mais boas noites aqui. Pessoal, para discutir hoje a educação do campo, nosso direito, dever do Estado, nós temos aqui a Magda Macedo, professora, pesquisadora da Unimontes. Ela vai se apresentar para nós, né? Nós temos o Josimar Ramos, que é o diretor, coordenador, Josimar, como é que eu falo? É diretor, né? Da Escola Família Agrícola Nova Esperança. Sim? Eu gosto mais de coordenador. Nós temos o professor Romário Ron, que está aqui também, ele é professor da rede estadual e é nosso companheiro nessa batalha, nessa luta que nós estamos fazendo o processo político aqui em Itaiobeiras. Sejam bem-vindos, assim como vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Eu vou pedir que eles se apresentem rapidamente para a gente, para em seguida nós iniciarmos a discussão, a conversa dessa live. Então, convido você, Magda, para se apresentar para o nosso público. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, né, com essa turma tão boa, tão respeitosa, tão aguerrida aí na luta. Bom, eu sempre fui uma educadora nata, sabe? A educação, para mim, é uma coisa muito cara. Eu começo, então, em 1990, eu começo mais efetivamente nessa minha prática política, uma experiência de educação popular, que era o MOVA-MOC, que era de 4 sindicatos aqui urbanos. Eu começo, então, uma trajetória na educação popular, né, que é um dos berços da educação do campo, muito caros aqui para nós, né? E lá eu aprendo já os princípios básicos de uma educação que luta que é uma educação vista como direito, né? Depois eu inicio a minha trajetória na educação básica, na Prefeitura Municipal de Montes Claros, né, nos anos iniciais. Nesse meio tempo, eu entro na Unimontes no ano de 2000, já trabalhei com a EJA, o MOVA-MOC era um projeto de EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é onde eu começo a minha militância na educação popular, nesse projeto MOVA-MOC, e depois eu volto, eu saio da educação básica, vou para ser professora da Unimonte, já na educação superior, e lá eu continuo ao mesmo tempo como professora da Unimontes e também como supervisora da EJA na Secretaria Municipal de Educação. Então, eu tenho uma trajetória na EJA que me ensinou muito, né, da educação popular. E nessa trajetória da Unimontes, eu também trabalhei no projeto Alfabetização Solidária, lá no interior do Ceará. E também, em 2000, nessa mesma época, eu começo a entrar no debate da educação do campo. De 2004 a 2006, eu trabalho no assentamento Tapera, né? Fruto disso é a minha dissertação sobre a Escola Rural Geraizeira, sempre nessa trajetória com os pés fincados na educação popular e na luta da educação do campo, eu vou, então, incorporando outras pedagogias. Então, essa é um pouquinho de mim. Hoje eu coordeno o Laboratório de Educação do Campo Semiárido Mineiro na Unimontes desde 2014. Então, é isso. Muito bem, Magda. Seja bem-vinda mais uma vez. Você viu aí, ó? Olha que interessante aqui, ó. Boa noite, que orgulho da minha mãe, Isabel Macedo Avelar, filha da Magda, aqui com a gente. E também, Magda, uma saudação especial para você aqui, do Felipe Nunes, que está aqui com a gente em Itaiobeiras agora, né? E aí de Montes Claros, né? E que está desejando boa noite para todos nós, mas especialmente para você e falando que quantas saudades de você, né? Boa você noite, também... minha filha e Felipe, a todos. Ótimo. Então, Josimar, se apresente para nós, por favor. Olá, companheiros, boa noite. Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo o convite, né, de fazer parte aí dessa live, discutir um assunto tão interessante, né, que é a questão do direito à educação. Eu gostaria aqui de cumprimentar, né, nossos companheiros aí, o Levon, o Romário Ron, companheiro de luta aí há muito tempo, né,
e a Magda, né, que a gente se conheceu aí nessa trajetória da educação do campo aí, e quando se fala em educação do campo, a gente já lembra logo de Magda, né, que defende tanto essa causa. Eu sou o Josimar, né, hoje ocupo o cargo de coordenador pedagógico da EFA Nova Esperança, e minha trajetória começa já em 2008, né, quando eu inicio o curso de Pedagogia do Campo lá na Unimontes, né, o primeiro curso de Pedagogia do Campo lá pela Unimontes, pelo Pronera, né? E aí, depois disso, eu chego aqui em Itaiobeiras, né, em 2012, e me ingressei na EFA Nova Esperança, vim para conhecer o projeto, e estou até hoje aí nessa caminhada, né, que eu amo tanto a educação do campo e esse modelo de pedagogia da alternância que é trabalhado nas escolas família agrícola. Muito bem, Josimar. Então é coordenador, né? Não diretor. Vou me lembrar aqui para colocar a forma correta aqui. Muito bem. Agora, nosso amigo Romário Fabri Ron, com esse nome italiano e alemão. Né? Você não parece italiano, você tem cara de brasileiro mesmo. Mas vamos lá, se apresenta para nós. Boa noite, Levon. Acho que primeiramente é agradecer também pelo convite de estar nesse bate-papo, né, com pessoas do Alto Rio Pardo que discute tão bem a educação do campo, e com a professora Magda também, como Josimar já disse, né, lembrar de educação do campo. Acho que a Magda é referência para nós aqui da região, né? Eu sou Romário Ron, como você disse, né, eu sou bisneto, descendente de italiano e alemão. O que as guerras fazem, né? Triste. Sou filho de professora e filho de agricultor. Sou do município de Ouro Verde, Minas, né? Sou professor. Fiz licenciatura em Educação do Campo pelo UFMG, primeira turma da Educação do Campo, do Estado de Minas, na Universidade Federal. Estou como professor hoje, né, na Rede Pública de Educação Mineira, né, e já faz 12 anos, né, que eu sou educador. Venho também aí dos movimentos sociais, das SEBs, do movimento sindical, e passei pela educação do campo, né, Josimar? Passei pelas EFAs também, fiquei quase 6 anos como monitor de EFA, e para mim eu tenho uma paixão muito grande pelas EFAs, né? Conheço bastante o que é ser um monitor de uma EFA, né? O que é ser um interno de uma EFA, que hoje traz para nós um exemplo de pedagogia brilhante, que é modelo, né? Que é modelo para nós e, infelizmente, não tem tanto reconhecimento aos olhos do Estado. Então, é um pouco disso, e a gente vai dialogando e vai refletindo ao longo do bate-papo. Pois é, olha aí, minha mãe também está acompanhando aí, ó, Adelina Nascimento. Tá, os familiares, os amigos, todo mundo acompanhando a gente aí. Ô, Levon. Sim, Romário, pode falar. Só gostaria de agradecer a atenção do pessoal, alunos, ex-alunos, egressos de EFAs, da escola pública, colegas, professores que estão acompanhando, viu? E familiares. Obrigado, abraço para todos. O meu pai também está aí, ó, Tião Nascimento. Tá todo mundo aí também. E o amigo Lídio Itablu, lá de São João do Paraíso, ó, eu não posso ler essa parte que ele escreveu aí, né, porque ainda não, a lei não me permite, mas vamos lá. E também o nosso amigo Tiãozinho Palmeirinha, lá de Indaiabira, do município de Indaiabira, está acompanhando a gente aí. Boa noite. Então, Magda, muitas pessoas, existe uma certa romantização da educação, né? As pessoas abrem a boca e falam assim, a educação vai salvar o mundo, a educação vai salvar o Brasil, né? E fala-se muito nisso, mas na hora H as pessoas acabam votando em políticos que querem retirar direitos dos educadores, querem acabar com a política pública gratuita e de qualidade para a educação em todos os níveis. A gente viu aí na questão do Fundeb, né? E, de um modo geral, as pessoas não conseguem conceber exatamente
que educação, qual educação que se deseja para o país. Há até um debate meio torto, meio enviesado aí, de um pessoal que fala de um tal escola sem partido, né? Como se nós estivéssemos nas salas de aula doutrinando as pessoas para questões político-partidárias, quando, na verdade, a gente está lá cumprindo um papel de de mobilizar para que seres humanos que ali estão se tornem mais críticos e mais produtores de conhecimento e de sabedoria. Mas é nisso aí que a gente chega numa questão específica. Agora não, já há muito tempo, mas chegou aqui nesse momento, talvez para muita gente não tinha ouvido falar. Educação do campo. Qual é a diferença dessa educação para outros tipos de educação? Ou, em outras palavras, o que é educação do campo? Qual é a pedagogia que essa educação propõe? Como é que ela acontece? Como é que se efetiva, de fato, essa educação do campo? Que é o que a gente gostaria de ouvir. Você vai ter um tempo para falar, como a gente combinou, mas, assim, para a live não ficar só no estilo palestra, em alguns momentos que eu achar que as pessoas talvez não estejam compreendendo determinado termo, eu vou te pedir desculpa para poder falar, Magda, explica melhor isso ou aquilo, pode ser, né? Claro, claro. Então, vamos lá. Com você, Magda. Boa noite novamente a todas, a todos. É um prazer estar aqui, agradecer ao Levon. É um prazer estar aqui ao lado do Josimar e do Romário. Tá? Eu queria... Oi? Tá tudo ok? Está tendo um probleminha aqui no retorno do som da Magda. Magda, nós não estamos conseguindo ouvir você. Eu tô ouvindo. Para mim é tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Retira o fone, Magda. Tira o fone do notebook, por favor. Talvez funcione. Oi, vocês estão me ouvindo? Pessoal, um minutinho, só para a gente resolver esse problema técnico. Oi. Aumentei o som. Eu vou pedir, Magda, você vai nesse X vermelhinho e retorna para a sala novamente. Isso. Vamos aguardar a Magda retornar, certo? Para a gente fazer essa discussão, esse debate, que é muito interessante para que as pessoas consigam fazer essa compreensão de que modelos de educação, porque o Brasil, nesse momento assim, de obscurantismo que a gente está ouvindo, nós estamos com problemas no país de entendimento das questões. O pessoal está falando que eles estão ouvindo, então será que era comigo, era o problema? Eu estou escutando perfeitamente aqui, não sei Josimar aí, mas eu estou escutando. Vamos tentar fazer aqui diferente. Vamos aguardar aqui a Magda retornar. Então, nós estamos tendo uma dificuldade no Brasil de compreender essa questão da educação de um modo mais amplo, porque há um embaralhamento do jogo, né? Há uma acusação a quem educa de deseducar, enquanto que se deseduca o país de uma maneira muito mais ampla, né? Vamos aguardar a nossa amiga Magda retornar. Isso, a Magda está retornando. É isso? Só um momento. Magda, pode falar. Ok. Tá ok? Pode. Tá bom, ok. Gente, tudo vai dar certo, a gente aprende. Só não estou vendo a Magda, viu? Liga a câmera, você está vendo aí, Levon? E sim, está aparecendo, está ok. Apareceu. Pode falar, Magda. Ok? Tudo ok? Sim, pode falar. Como é de praxe, a gente não pode deixar de começar, quando se começa a falar da educação do campo, a gente tem uma mística. E eu quero, então, ler um textinho para a gente fazermos a nossa mística, né, meninos? Não existe educação do campo sem uma mística. Então, vamos lá. Vou ler aqui. Vocês sabem que saiu agora, né, eu recebi recentemente um dossiê da educação do campo, e tem um pequeno texto do Paulo Freire que eu gostaria de ler aqui antes de começar a fala. Ele fala o seguinte, Paulo Freire, em 1967, uma das grandes, se não a maior tragédias do homem moderno está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela
publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez mais, sem o saber, a sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas do seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma elite que a interpreta e lhe as entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva, seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado, já não é sujeito, rebaixa-se a puro objeto. 1967, Paulo Freire. Como isso é atual para nós, né? Esse momento de desconstrução. Como o tempo é muito breve, eu queria começar, eu fiz uma anotação aqui, assim, de gratidão pelo tratamento do tema da educação. Em tempos de pandemia, não há algo tão fundamental quanto a luta pela vida. Mas nós não podemos esquecer que a educação, se estamos vivos, é um valor fundamental ao humano. Eu fiquei pensando, quando estava preparando aqui a minha fala, e pensando o seguinte: uma pessoa que recebe uma live com o tema da educação, e aí ele é engenheiro, advogado, ou é das exatas, isso não me interessa, é o primeiro pensamento. Isso é coisa dos educadores, isso é coisa dos professores. Que enorme equívoco, né? A educação é um bem de cada um de nós, cidadãos brasileiros. Então, quando a gente tem uma live sobre educação, todos os cidadãos teriam a obrigação civil de se interessar e saber quais são os projetos de educação que estão sendo desenvolvidos no Brasil. Então, a educação parece coisa de escola, de educador, esse tema não me interessa. Então, a primeira coisa é parabenizar por essa live sobre educação, né? Então, como um valor humano inalienável, como um direito constitucional inalienável. Inalienável quer dizer que é primeiro valor, né? Valor humano primordial. Então, eu queria ressaltar, né, já que nosso encontro aqui é sobre educação como direito e como dever do Estado, então é a consciência de todos os cidadãos de que esse bem é um direito inalienável de todos, do 0 ano até a idade infinita, né? Então, é importante todo cidadão comece. E por que eu resolvi reafirmar isso? Porque até hoje, eu vou entrar na educação do campo, até hoje nós temos, por exemplo, algumas organizações que são do nosso movimento campesino, por exemplo, sindicatos, alguns movimentos que ainda não compraram a luta da educação. Comprar é uma palavra muito ruim, ainda não assumiram a luta da educação do campo como um bem inalienável, como um direito que nós temos e que nós temos que abraçar ele nesse momento de desconstrução da educação com todas as nossas forças e com toda a nossa coragem. Todos os movimentos, todas as organizações, as entidades, as que trabalham com agroecologia, que trabalham com a luta pela terra, com a reforma agrária, com alimento, todas. Por quê? Porque a educação do campo tem uma característica histórica, que é de nascer das experiências, né, dos povos e comunidades campesinas, da luta pela vida e pela educação.
Onde que a educação brasileira nasce? Nas pequenas escolas multisseriadas do fim do século XIX. Se nós pegarmos a histórico das escolas multisseriadas, aquelas pequenas escolas das fazendas, né? O primeiro modelo do grupo escolar da cidade era o modelo de uma pequena escola multisseriada lá no fim do século XIX. Quer dizer, a educação do campo, o valor da educação dos povos e comunidades do campo é histórico. E ele vem caminhando numa luta contínua de séculos, até que em 1998 nós temos, então, o momento do surgimento do conceito da educação do campo na primeira Conferência Nacional da Educação do Campo, que ela começa a ser gestada no primeiro ENERA, o Encontro Nacional das Educadoras e Educadores do MST, em 97. Então, fala, chegou a hora de nós lutarmos pela nossa educação. E que educação? Que nome ela vai ter? Como um filho que a gente pare, né? Na luta, depois de uma longa luta. E, então, lá nesse momento, é forjado, então, a primeira conferência, né? Que nasce como Educação Básica do Campo. Já na segunda conferência, em 2004, faz uma grande síntese de educação do campo. Nós queremos do zero a todo o direito da educação que nós temos. Todos os seres humanos, homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos, têm. E somos, sim, do campo. E queremos, né? Então, o conceito nasce aí em 98 e se sintetiza em 2004 na segunda conferência. Então, o que a gente entende desse direito histórico, né? E que hoje já está consolidado em diversos marcos legais que eu vou falar já. Quem são os protagonistas? Isso é um princípio da educação do campo. Quem são os protagonistas de qualquer experiência da educação do campo? Os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os anciãos camponeses. Então, é um princípio. O que é a educação do campo? Uma experiência, um fazer e um saber gestado por esses protagonistas. Já hoje claro que sempre eu não gosto da palavra parceria, mas também com outros sujeitos, né? Que nós caminhamos junto com as universidades, com os diversos movimentos, com as entidades, né? Que trabalham no campo, pelo campo. Então, nós vamos ter hoje um movimento nacional da educação do campo. Nós temos, então, os fóruns estaduais, nós temos a Rede Mineira, nós temos o Fórum Nacional da Educação do Campo, o FONEC, nós temos aqui no Semiárido Mineiro a nossa articulação da educação do campo do Semiárido Mineiro. Então, nós temos várias instâncias, nós temos as confederações que também, né, de várias, a CONTAG, por exemplo, as universidades, que também hoje tem já em seu seio a luta sistematizada pela educação do campo. Como é que a gente consegue avançar? Como é que a gente consegue avançar, por exemplo, nos direitos às políticas públicas? Nós conquistamos, desde 1998, o PRONERA. No mesmo ano da primeira Conferência Nacional, é criado, então, um primeiro programa como política pública, mas ainda muito frágil, né, que era o PRONERA, que já financiou e formou milhares de jovens adultos campesinos, né? Já financiou cursos de EJA, já financiou residências agrárias, licenciaturas, cursos de nível médio profissionalizantes, diversos deles, de centenas de cursos, né? O PRONERA hoje está estrangulado, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acabou de lançar um edital
de residência agrícola, né? Exatamente com o mesmo dinheiro que seria para financiar a residência agrária e os recursos para outros cursos do Pronera. Agora, está aí o edital ainda aberto. Então, nós estamos sendo atacados enormemente por esse governo que não respeita direitos adquiridos. Rapidamente, para falar, nós temos diversos marcos legais conquistados, diversos, desde nacionais, e eu queria chegar, então, num marco legal de Minas Gerais, mais próximo de nós, que é de 2015, que é as diretrizes da educação do campo do Estado de Minas Gerais. É uma diretriz que ela está vigente, ela defende e aponta ali, defende o direito à educação do campo e aponta ali o conceito de escola do campo, o conceito de populações do campo, define qual que deve ser a formação dos professores do campo, como deve ser uma escola do campo, a estrutura, o currículo, o projeto político-pedagógico, uma gestão democrática, isso tudo, então, são direitos assegurados legalmente. Outra informação importante é a LDB hoje tem uma emenda constitucional que é não se pode fechar uma escola do campo sem que as comunidades assinem e concordem com o fechamento daquela escola. Uma informação extremamente importante. Eu fiz uma pesquisa, né? Até conversei com o Nilson e com o Levon. Taiobeiras não tem escolas municipais nem estaduais do campo, não é isso? Nenhuma. Nós temos 2 escolas que estão fora da área urbana, mas elas oferecem educação regular, como a que ocorre no meio urbano, da mesma forma. E se situam em comunidades, embora não pertençam ao meio urbano, mas relativamente urbanizadas, né? Como se fossem bairros mais afastados da cidade. É a região da Lagoa Grande e Mirandópolis. 2 escolas, né? Taiobeiras não é um município muito pequeno, né, territorialmente, é um município relativamente grande, né, Levon? Sim. Embora 80% da nossa população more no meio urbano. Eu recebi essa informação e eu acho que a gente tem que hoje há uma reflexão sobre o que os dados, a diferença entre um dado estatístico e a realidade do trabalho, que é outro princípio da educação do campo, né? O trabalho é um princípio da educação do campo, né? O Josimar deve falar melhor do que eu isso. Então, as pessoas moram na cidade, mas quantos têm como trabalho, né, a agricultura? Então, são agricultores, né? Agricultores familiares, agricultores camponeses. Então, esse dado, ele é relativo, né? Porque ele não é um dado exato que reflete a realidade quando você vê que Taiobeiras tem uma feira, que é uma feira que eu sei que tem pesquisa sobre ela, que tem mais de 500 agricultores, é uma feira conhecida, é uma feira que eu conheço, que é bonita demais de ver, tanta cultura, tanta produção, tanta riqueza que tem ali, né? E esse município tem 20% pode ter de pessoas que moram, mas qual é a cultura de Taiobeiras? E aí, a cultura e a diversidade também é um princípio muito caro à educação do campo, é um princípio fundante. Por isso que a gente não fala de escola do campo, nós falamos de escolas, de experiências educativas. Não existe uma escola, porque a escola, ela dialoga com o contexto de cada território, né, de determinada região, que tem a sua produção, que tem os seus produtos, que tem a sua cultura, que tem a sua religiosidade, que tem a sua etnicidade. Então,
Isso também é um princípio, esse também é um princípio caro para a educação do campo. Esses sujeitos que são protagonistas, eles têm identidades. Por isso que a educação do campo é tão rica, né, Josimar? Você vê que a EFA, o Josimar deve falar, atende quantos municípios? Então, é uma riqueza. É uma escola que tem uma riqueza, e esse é um princípio caro para o currículo da escola do campo. Não temos duas escolas do campo iguais. Então, ela é uma luta que... Outra coisa, a educação do campo, ela não é uma discussão pedagógica, ela é uma discussão política. Quando nós estamos falando de construção de um currículo que tem identidade, nós estamos falando de um grupo que luta por um direito que é universal, mas luta por uma ação educativa que é única. Ela é única, ela é contextualizada, ela tem identidade, ela tem uma luta que é ali local, porque a luta pela própria educação, é o que nós chamamos de pedagogia do movimento, a luta pela própria educação de uma comunidade ou um conjunto de comunidades, essa luta vai para dentro da escola. Olha a luta das EFAs, né, que de vez em quando para e tem que fazer uma mobilização para poder conseguir que o seu direito seja respeitado, né? Então, esse fazer também da luta pelo direito, ele também faz parte do conceito de pedagogia, de formação humana da educação do campo. Então, a educação do campo, ela dialoga com a alimentação saudável, com a agroecologia, com a cultura popular, com a arte popular, né? Com a própria pedagogia, com a própria democracia na escola, com a própria formação do professor, com o papel desse educador, com o papel de um coordenador, ou de um gestor, ou de um diretor, o papel de um supervisor escolar, né? E, principalmente, o papel, sem sombra de dúvida, majoritário e maior, que é das comunidades escolares como donos. Dono é uma palavra ruim, mas num bom sentido, donos da escola, como grandes pensadores da escola e que coordenam, então, que escola vai ser aquela, porque essa escola, ela responde a quem? Ela responde a determinada realidade, determinados desafios, determinadas demandas que aquele território tem, que aquele grupo tem. Então, quando nós temos por isso que os documentos da educação do campo, todos eles, desde o decreto 7352, que é o nacional de 2010, né, no final do mandato do presidente Lula, ele tem princípios, é um documento que começa falando o que é a educação do campo, por onde que nós caminhamos, né? É o respeito à agroecologia, ao desenvolvimento sustentável, quem são as populações do campo, desde populações tradicionais até os assentados, os acampados, os agricultores, sejam quilombolas, assentados, geraizeiros. Então, nós temos esses princípios, eles regem. Não é qualquer formação de educador que é a educação do campo. Não, se tiver um curso de licenciatura qualquer, o professor está formado para ser educador do campo. Não. O professor, para ser formado para ser educação do campo, por isso que nós temos, com muita luta, as licenciaturas formando educadores do campo, professores educadores do campo, porque esse professor educador, ele tem que ser formado para ouvir, para pensar junto, né? Como a gente bebe na educação popular, então é um professor que não pode ser autoritário, ele tem que pensar no coletivo, ele tem que pensar de forma solidária, ele tem que pensar de forma sempre humildade, né? Sem ser tacanho, mas tem que ser uma pessoa humilde, porque na humildade todo mundo é igual, né? Não interessa, eu não sei mais do que ninguém. Então, esse professor, ele tem que beber lá na educação popular, nas metodologias participativas, né? Ele tem que saber que ele vai trabalhar junto com o estudante, porque o estudante traz os seus saberes de lá
E só a partir desses saberes é que nós vamos construir mais e mais e novos saberes, né, somados aos saberes universais. A EFA faz isso lindamente, né? Magda, eu queria só interromper um minutinho, só para poder entrar dentro dessa reflexão que você está fazendo. O Paulo Vieira fala aqui para a gente mais ou menos nessa linha: educação do campo é direito nosso e dever do Estado, que é o nosso tema de hoje, né? O nosso amigo Juma, professor Juma Axé Elias, lá de Moçambique, na África, diz assim: estou feliz, o debate é muito importante e coaduna com a minha realidade e com o meu instituto, que está aqui no meio rural, aqui na África, Levon hoje tem mais uma participação da África Moçambique. A minha amiga Adassa Nésia Nazaré está vendo a live. Então, mais uma amiga nossa lá de Moçambique, são nossos irmãos de língua portuguesa, né? E nós temos um passado em comum, né? O nosso Brasil, ele é essencialmente africano, né? Muito do que nós somos, seja geneticamente, seja principalmente através da nossa cultura, é África, né? Então, hoje nós temos aqui a gratidão de ter os nossos companheiros lá da África com a gente. O nosso amigo Rovieri, lá de Araçuaí, diz assim: a emancipação do sujeito exige romper com a perspectiva fatalista da história, e para que isso ocorra é necessário que se desenvolva nos sujeitos a capacidade de realizar uma leitura crítica da realidade. Ler criticamente a realidade é um processo de questionar o que está posto e perceber-se como autor de uma determinada história e cultura. Paulo Freire nos chama a esta reflexão nos seus pressupostos da educação emancipadora. E a nossa amiga Elane diz assim: de fato, ela responde a Marileide: de fato, Marileide, não se discute a especificidade do campo. Marileide, nossa amiga aqui de Itaiobeiras, tinha falado dessa questão da nossa educação tradicional, que não discute as especificidades do campo. Com você, Magda. É importante dizer, né, que nós somos uma turma, né, tem uma coesão aqui, espero que tenham pessoas também que não conheciam e que agora, né, e que pelo menos sejam motivados a conhecer mais sobre a educação do campo. Eu queria dizer que tudo isso que nós conquistamos foi com uma luta intensa histórica, né? Uma luta. As escolas família agrícolas são fruto de luta, as escolas do MST, as escolas itinerantes, a ciranda infantil, o Sem Terrinha, as escolas de assentamento, tudo isso conquistado com muita luta, compreendendo que o Estado tem deveres. Nós temos consciência dos direitos e o Estado tem deveres. Nem sempre o Estado, nesse caso atual, nunca, né, eles têm se mostrado cada vez mais, eu não sei nem que palavra usar para não ser grosseira aqui na televisão, né? Mas eu diria, eu nem sei, eu gosto muito de uma palavra que eu vou falar, que são ignorantes, naquele sentido lato, sabe? De quem ignora e quer ignorar qualquer bom senso, qualquer consciência de direito, qualquer fato histórico que nega tudo. Eu não preciso falar o que já vem sendo falado aqui do negacionismo, negação da ciência, enfim, da história. Uma pessoa que fala que não teve ditadura, que o Paulo Freire... Então, assim, nós não temos contra-argumento, consciência. Né? Então, mas o Estado, ele tem deveres. E nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo uso de novas estratégias de luta, né? Nós não podemos ir para a rua, mas eu estou percebendo uma percepção pessoal a partir da leitura de outras pessoas, de outros grupos, é claro, né? Nós sempre sabemos no coletivo que por exemplo, o Ministério Público tem agido
e nós temos conseguido algumas ações a nosso favor, a favor do direito, colocando o Estado no lugar dele, de cumpridor de deveres civis, direitos da cidadania. Nós estamos vendo a pressão popular. E, gente, eu assisti a votação do Fundeb inteiro. Começou às 2h, acabou meia-noite. Eu fiquei assim, a gente estava com a reunião da Comissão Nacional do FONEC, e lá e cá, mas eu fiquei até a última gota para ver o que vou falar o nome de um partido, porque, afinal, quem assistiu, o Partido Novo fez. Quando o Brasil inteiro estava festejando, né, uma grande vitória popular. Grande. Foi a pressão popular que fez com que todos os deputados que historicamente e atualmente vem destruindo todos os nossos direitos, não preciso falar, gente, né? Ambientais, sociais, culturais, educacionais, todos eles quisessem entrar para a história, para depois falar que eles estavam lá aprovando, porque não tem outra lógica, e uma votação de 500-6, né? Quem estava lá viu. E depois, no último momento, às 10h da noite, entra o Partido Novo e pede para mudar o percentual para o pagamento de profissionais da educação. Logo depois, entra com outra ação pedindo para tirar o CAC. Isso 11h30 da noite. Então, é uma coisa absurda como eles são capazes de tamanho absurdo, né? Então, para registrar, o Fundeb foi um avanço nosso e nós temos, sim, força política, mesmo que seja escrevendo notas, fazendo encontros virtuais, entrando com ações jurídicas. Claro que nós temos que achar os caminhos, mas nós temos achado. Nós vimos aqui a questão da mineração, foi barrada também, ainda está barrada aqui dos chineses aqui, não é isso? Da SAM, foi barrada pelo IBAMA, tudo ação jurídica. Então, nós temos estratégias. Então, se for fechar uma escola, não deixa, não. Vamos entrar. Eu sou uma ferrenha defensora, quando fecho a escola, parece que meu coração vai partir, né? Mas então, gente, para concluir, já falei bastante, eu queria só reafirmar que nós somos fortes juntos, a educação do campo é uma luta aqui nesse território nosso, do semiárido mineiro, é uma luta muito importante. A escola em uma comunidade significa que o Estado está lá dentro daquela comunidade. Eu ouvi isso no TCC de uma estudante minha, no áudio, um senhor de 80 anos falando, pois é, quando tem uma escola aqui na comunidade, que estavam querendo fechar a comunidade, o TCC era sobre o fechamento da escola, a gente sente que parece que a prefeitura está aqui, que o Estado está aqui. Então, uma escola, ela representa mais do que o bem comunitário, o bem como direito, representa também a presença do Estado ali dentro. Então, é muito importante essa luta pela educação do campo. Não deixemos fechar escolas, lutemos pelas escolas que nós temos, e eu tenho uma teoria para acabar. A escola é pequena, fala que vai fechar, exige a educação infantil, já entram mais 8. Exijam que aumente até os anos finais do ensino fundamental, vão entrar mais 30. Exige o ensino médio. Em vez de falar que está fechando, amplia a escola, reforma a escola, amplia, constrói um refeitório, constrói uma biblioteca, constrói uma quadra. Vamos exigir que as escolas pequenas sejam ampliadas e jamais fechadas. É inconstitucional contra a LDB hoje. Gente, gratidão. Você volta agorinha para conversar mais com a gente sobre isso. A Magda apresentou para a gente os pressupostos, os conceitos da questão da educação do campo, aliás, da educação de um modo geral, da educação para a libertação do ser humano, né, para tornar o ser humano mais humano ainda, né, e não meramente
um objeto ou uma máquina para trabalhar para o capital, mas para formar a gente mesmo. E com a especificidade da educação do campo, sobretudo em regiões como a nossa, onde a vocação é essencialmente da agricultura familiar, é essencialmente rural, seja na forma de produção econômica, mas também na nossa cultura de um modo geral. Então, muita gente talvez não saiba, mas aqui em Taiobeiras nós temos uma escola família agrícola, que não é só de Taiobeiras, é da micro-região do Alto Rio Pardo. O pessoal está percebendo que o sinal do professor Romário está oscilando da internet, ele já até mandou me avisar aqui, cai e volta, mas ele vai retornar para fazer a participação dele. E Taiobeiras tem uma escola família agrícola, uma escola especializada na questão da educação do campo. Escola Família Agrícola Nova Esperança, que é uma escola do Alto Rio Pardo, dos municípios da micro-região do Alto Rio Pardo. E nós temos aqui a presença do professor Josimar Ramos, que é o coordenador pedagógico desta escola. Ele vem falar para nós um pouco da história dessa escola, como é que ela está funcionando atualmente, aliás, como é que ela funciona normalmente, como é que ela está funcionando agora na pandemia e quais os desafios, inclusive, de sustentação econômica e financeira desse tipo específico de escola, que acho que todas as pessoas precisam conhecer melhor e entender melhor. Josimar, com você. Antes de mais nada, né, eu gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite. E nesse momento de pandemia está sendo muito complicado, mas a gente está aprendendo muito com esse momento. Para começar minha fala, eu queria mandar um abraço, né, para todos os meus companheiros, né, professores lá da Escola Família Agrícola Nova Esperança, para os nossos alunos, né, que estão em casa aí nessa dificuldade para estudar agora nesse momento difícil, as turmas Raízes do Gerais, Sementes da Esperança e Guardiões do Cerrado. Então vocês perceberam que até pelos nomes das nossas turmas já há um diferencial, né? Que a gente busca trazer um pouco dessas comunidades, né? Quando a gente fala Guardiões do Cerrado, a gente já lembra dos gritos, né? Que o pessoal faz aí na defesa do nosso Cerrado. Mas vamos lá então, né? Esse momento está sendo muito desafiador, né? Esse ano a gente já começa com a situação, quando a gente fala de direito à educação, esse ano ele já começa muito complicado, porque os repasses, né, para sustentar as EFAs em Minas Gerais, ele só aconteceu agora no mês de junho. Então, quando a gente fala de direito à educação, a gente imagina assim, que ela vai ter que funcionar, né, dentro de todo um planejamento, mas que o primeiro gargalo é essa questão financeira. Então, nós vamos começar o nosso debate, né, a nossa conversa, falando sobre essa questão financeira. A Escola Família Agrícola, ela nasce em 2000, ela abre em 2012, né, mas essa luta ela começa bem antes disso, né? Ela é uma escola que ela não é uma escola estadual, ela não é uma escola municipal, nós costumamos dizer que ela é uma escola dos agricultores, né? Ela é uma escola que é construída e pensada pelos agricultores, porque nós entendemos que a educação do campo não é apenas ter uma escola lá no campo, né? Educação do campo é uma educação contextualizada que ela pensa um modelo de educação que atende todas as especificidades do campo, né? E o que seria isso? Não é apenas colocar um monte de conteúdo lá para os alunos, né? Não adianta nada a gente ter uma escola no campo, né? Imagina a gente ter uma escola no campo, mas que não debate nada sobre o campo. Então, a nossa escola, ela funciona através da pedagogia da alternância. É um modelo de educação que ele nasce lá na França, que nasce da necessidade dos agricultores, né? E chega ao Brasil, no Espírito Santo, e que depois chega em Minas Gerais que esse modelo de educação é desenvolvido pelas EFAs. Em Minas Gerais, atualmente, tem 21 EFA funcionando e tem mais outros projetos que vai funcionar no futuro. Mas para isso acontecer, o direito, né, o direito à educação, ele deve ser preservado.
quando eu falo direito à educação deve ser preservado, nós estamos falando dos recursos que as escolas têm direito, que deve ser passado no momento certo, né? Quando nós falamos em direito à educação, nós estamos falando de todos abraçar a educação. Não apenas ficar só cobrando do governo, mas que todos abracem, né? Não só, né? Não esperar só isso, só o governo, mas que todos abracem a educação. Quando nós falamos de uma escola de agricultores, nós estamos falando de sindicatos, que são nossos parceiros, nós estamos falando de todas as prefeituras da região, né? Nós estamos falando de todos os agricultores. Então, é um modelo de educação que ele veio para transformar a realidade aqui do Alto Rio Pardo. E quando eu falo transformar a realidade, nós sabemos que da cultura do eucalipto na região, nós sabemos do êxodo rural que ainda acontece aqui na região. Quando eu falo do êxodo rural, nós sabemos quantas pessoas aqui da região saem daqui para ir para outros lugares, né? Para o estado de São Paulo, por exemplo, né? Em busca de trabalho. E por que não, né? E por que não ter trabalho aqui na região? E quando a gente fala de ter trabalho na região, nós estamos falando, volto novamente a falar da nossa pedagogia. Porque a nossa escola, ela funciona, a EFA Nova Esperança, ela funciona em regime de alternância. E o que é regime de alternância? É que os alunos ficam um período na escola, que no caso são 2 semanas, e fica 2 semanas em casa. Para que isso? Durante o período que eles estão na escola, eles estão aprendendo a teoria. Durante o período que eles estão em casa, é o momento da prática. Tudo que foi aprendido na escola, eles vão colocar em prática em casa. Mas isso acontece. Como que isso acontece? Existe um plano de formação para que esses estudantes desenvolvam essas atividades em casa, que nós chamamos, na escola família, nós chamamos de plano de estudo. E não é só isso. Durante esse período que eles estão em casa também, os estudantes têm o período de estágio, né? E durante esse período que eles estão em casa, nós chamamos que é período socioprofissional, que é o período onde eles desenvolvem essas atividades, né? Aprendidas na escola. E ainda, além disso, para um jovem que estuda na escola agrícola, a gente fala muito da questão de fixar no campo. Não existe esse negócio de fixar no campo. Ninguém é porte para ser enfincado lá no campo. A gente entende que não é a intenção de fixar o jovem no campo, mas é ter condição de viver no campo com dignidade. Então, nesse sentido, existe também mais uma ferramenta. Nós chamamos os instrumentos da pedagogia da alternância. O que é instrumento da pedagogia da alternância? Nós temos o plano de estudo, nós temos as atividades de retorno. O que é isso? O que é atividade de retorno? Durante o período do plano de estudo, é diagnosticado os problemas existentes na comunidade, é feito pesquisas na comunidade. Então, se detectou um problema, volta com esse problema para a escola, a gente debate sobre esse tema, e aí depois o aluno volta para casa novamente. Mas está faltando alguma coisa, precisa amarrar isso. Então tem a atividade de retorno. Aí é mais um momento da prática, né? Se o aluno aprendeu, foi lá, detectou um problema, aprendeu sobre ele, é a hora de retornar para a comunidade. Porque nós entendemos também que educação não é só apenas o estudante. A pedagogia da alternância ela não pretende formar, não é só o estudante, não. É formar também a família, a comunidade, né, que ela está inserida, e toda aquela região, todas as pessoas à volta são protagonistas dessa educação. Então, a pedagogia da alternância, eu vim para Taiobeiras conhecer a pedagogia da alternância e me apaixonei, simplesmente me apaixonei por esse modelo de educação, porque a gente vê muitas possibilidades. E aí, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala de investimento em educação, quando a gente fala nessa questão de direito, aí a gente fala em educação do campo. Não tem como a gente falar em educação do campo e esquecer da agricultura familiar, por exemplo. Porque como que a gente vai discutir educação do campo e a gente não fala da agricultura familiar? Sendo que esse estudante está inserido em propriedade, em pequenas propriedades, e que na maioria das vezes eles não têm acesso a outros direitos, né, para poder desenvolver nessa propriedade. Então nós entendemos que o direito à educação
o investimento em educação não é apenas investir na escola. Ele vai muito mais além do que isso. Porque imagina o seguinte, eu estou falando de PPJ. PPJ é um projeto que é desenvolvido pelos estudantes para ser aplicado na propriedade. E se não tiver investimento? Como que vai ser desenvolvido projetos se não tem investimento? Então, esse investimento em educação ele vai além desse investimento do Fundeb, que vem para ser investido nas escolas familiar agrícola e que tem dificuldade para chegar até essas escolas. Então, aproveitando aqui o espaço, cumprimentando aí todas as escolas familiar agrícola do estado de Minas Gerais, só nós sabemos, né, e que agora se torna público nesse momento, as dificuldades que esse tipo de escola passa. Porque imagina você tocar um planejamento com tantas atividades, como é o nosso caso, eu falei um pouco aqui, tem muito mais do que isso. Imagina tocar todo um planejamento desse sem nenhum tipo de investimento, sem nenhum tipo de repasse. O que segura as escolas familiar agrícola é a associação mantenedora, que eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso. Se não fossem esses parceiros, né, as famílias, que é muito importante nesse processo, porque esse plano de formação que eu tenho falado, ele é construído pelas famílias, juntamente com os parceiros e com os professores e com todo mundo da escola. Mas se não fosse todas essas pessoas envolvidas no processo, não teria como fazer essa escola comunitária. Então, o que é escola comunitária? É uma escola de todos, em todo o sentido da palavra, né? É uma escola de todos. E quando a gente fala todos, né? A gente lembra Brasil um país de todos. Isso faz lembrar muita coisa boa, né? E essa escola de todos que faz, né, a diferença no momento da gente fazer, é o que torna essa pedagogia da alternância bonita, é essa questão da escola ser de todas as pessoas, né? Existe um momento, quando tem as intervenções, vou falar de mais um instrumento, depois a gente sintetiza esses instrumentos. O Romário está aí, ele vai ajudar nesse debate logo mais. Quando a gente fala desses, eu vou falar de mais um instrumento, as intervenções externas. E olha só que legal, olha só que bonita essa questão. Um agricultor que nunca teve a oportunidade de falar para várias pessoas, né? Nunca teve a oportunidade de dar uma palestra nas escolas familiar agrícola, quantos agricultores vão dar intervenção externa? Vão lá transmitir seu conhecimento, né? Transmitir seu conhecimento no sentido de compartilhar, vamos dizer assim. Quantos agricultores vão à escola compartilhar seus conhecimentos? Então, a escola ela é construída por todos esses, eu estou chamando de parceiros, mas por todas essas pessoas que compõem aí a família, né? Quando a gente fala na escola família, é porque realmente quando a pessoa entra na EFA, né? Ainda há pouco eu vi uma mensagem aí do Anderson Paulino, ele falou assim, orgulho de ser filho da EFA, né? E quando a gente fala de família é justamente isso. A partir do momento que o aluno não, que para nós também a gente não chama de aluno, a gente chama de estudante, porque tem muita coisa em relação a isso que a gente nem gosta de chamar de aluno, a gente chama de estudante, porque os estudantes são protagonistas da sua própria realidade. Apareceu aí, ó, orgulho de ser filho de EFA e me sentir familiarizado com o assunto abordado. Então, a gente fica muito feliz, né, de ver os alunos, os estudantes, dizer isso, né, de ser filho de EFA. Então, é muito bom fazer parte dessa família, né? Muito boa a sua contribuição, Josimar, e é importante que a população de Itaiobeiras que está nos acompanhando, e também de outras localidades, né, porque a rede é mundial, né, de computadores, saibam que há uma escola com essa qualidade, com esse objetivo, com esse propósito aqui na nossa região, aqui no nosso município de Itaiobeiras. Agora o professor Romário está tendo uma dificuldadezinha aí com a internet, né? Parece que travou de novo ali. Ele vai falar para nós, né, já finalizando esse nosso encontro, uma pena que o horário ele é bem limitado, a gente tenta manter essa questão do horário para poder que todos possam nos acompanhar, né, ter aquele horário definido para nos acompanhar. Então, eu peço para o professor Romário, se ele estiver nos ouvindo aí,
para fazer, ele vai voltar, calma aí, para fazer a sua contribuição, Enquanto o Romário também volta, falando da experiência dele. Sim, Josimar, pode falar. Pode falar, Josimar. ainda ficou faltando eu tentei sintetizar ao máximo, mas ainda ficou faltando um ponto dos que você colocou que eu não falei, que foi a questão de como a escola está se virando, né, nesse momento de pandemia. Eu fui empolgando aqui falando da pedagogia da alternância, e acabou que eu não disse, né, sobre a questão desse enfrentamento, né, da pandemia. Então, a escola teve que se adequar, né? Eu sempre evidencio, né, nos momentos de conversa com os estudantes, que esse momento é um quebra-galho. O que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo agora, ele não substitui nem de perto a forma de trabalho que a EFA trabalha, né? Não tem como substituir. No momento, a gente está trabalhando através de uma plataforma, né? Uma plataforma que foi criada especificamente para o contexto da EFA, inclusive lá tem o plano de estudo e todas as atividades, no qual tem um site e um aplicativo que os alunos, os estudantes podem acessar. E é dessa forma que a gente está trabalhando. A gente sabe da dificuldade, né? Ainda é muito difícil a questão do acesso à internet, algo que ainda precisa melhorar muito no campo, né? O acesso à internet. Então, essa questão do direito à educação, ele também vai de encontro também com o direito ao acesso às ferramentas de ensino, que a internet agora acabou se transformando em uma ferramenta de ensino. Vai lá, Romário. É isso. Antes que o professor Romário fale, se ele não travar aí de novo, acho que travou. Não, brincadeira. Eu queria explicitar para os companheiros que naquele momento que a Magda estava falando e eu achei que fosse um problema lá, era aqui mesmo, era o fone, viu? Desculpa, Magda. O fone aqui que deu problema, depois eu percebi aqui. Desculpa, é aquilo que eu falei, a gente está aprendendo ainda a usar esses recursos, né? A gente ainda não tem o know-how lá da Rede Globo, mas, aliás, não tem o know-how das comunicações, né? Acho que o conteúdo nós temos melhor do que o deles, né? Então, professor Romário, fala aí para a gente da sua experiência na questão da educação do campo, mas ele vai voltar. Enquanto isso, a professora Mari Leite, que é a nossa pré-candidata aqui, parabéns, Josimar, conheço um pouco dessa realidade que você está falando. Na verdade, Josimar, nós todos aqui da área de educação do campo, aliás, eu da rede estadual, nós estamos com uma dificuldade imensa com esse ensino, esse teleensino, né, esse ensino tutorado virtual, que não está fácil, até porque a maioria dos nossos estudantes não tem acesso eficiente, vamos dizer assim, aos recursos de TI, né, de tecnologias de informação. Ou seja, que revela claramente o grande fosso, essa divisão social gigantesca, né, que a nossa população tem. Então, vou passar para o professor Romário agora e ele já entra falando da experiência dele aí. Bom, pessoal, boa noite. De antemão, gostaria de pedir desculpa. Josimar falou da questão da tecnologia. Nós que vivemos no campo, sofremos isso na pele e na prática da desigualdade. Estou sofrendo aqui com relação à conexão da minha internet. Vocês estão percebendo que toda hora eu estou saindo, porque minha internet está oscilando demais, né? E aí, Levon e demais companheiros que nos acompanham, só assim para justificar, porque minha internet ela está oscilando, então eu já deixo aqui, né, o meu abraço, né, a cada um de vocês que estão nos acompanhando, né, e os meus agradecimentos também às pessoas que sensibilizaram, que, né, se dispôs a estar acompanhando esse debate, com pessoas assim, de capacidade, né, de alto nível para estar discutindo e nos transmitindo conhecimento também, né? Então, eu gostaria de dizer, assim, que investir em educação do campo é investir em ciência e tecnologia, tá? E que a gente, ultimamente, né, vem vendo isso na televisão sendo negado a todo tempo, né? Não só sobre a educação do campo, mas a educação e ciência de forma geral. E aí eu gostaria de falar sobre alguns marcos regulatórios, acredito que a professora Magda já contemplou isso, né, com muita pertinência em sua fala,
né? Mas a educação do campo, né, a gente não tem uma data assim quando ela surge, né? A educação do campo, ela surge com o povo do campo, com os campesinos, né? As pessoas que vivem no campo. E aí são vários, né? São ribeirinhos, são indígenas, são quilombolas, né? Enfim, pessoas que residem, vivem do campo, né? Os extrativistas. E aí quando a gente fala do campo, a gente fala de um campo de possibilidades, né? A gente fala de um campo de vida, como Magda já colocou muito bem, o Josimar também, né? A gente quer um campo, mas a gente quer um campo com todas as oportunidades, inclusive oportunidade de internet de qualidade também, sabe? A gente quer oportunidade de vida, né? De desenvolvimento. E aí, pela experiência, né, que a gente tem com a educação do campo ela é brilhante porque ela aproxima o conhecimento do sujeito, né? Aquilo que ele vive ali no dia a dia, do educando, do estudante, seus familiares, né? E seus avós, seus anciãos, enfim. Então, é respeitar essa cultura, respeitar essa realidade. Eu estou sintetizando aqui ao máximo, porque eu estou vendo que minha internet não vai dar para poder ir até o final. Mas aí eu me sinto bastante contemplado, sabe, na fala da Magda, na fala do Josimar. Depois eu posso até escrever um texto maior e publicar na página do Face, tá? E aí já deixando, né, que a escola do campo, ela é uma escola construída coletivamente, né? É uma escola que não pode ter muros, e aí é muros no sentido da palavra mesmo, né? Em todo sentido, né? É de pensamento, é de participação, ela é uma escola que deve ser construída democraticamente, de fato, né? E que seja, como tem uma própria canção do Gilvan Santos, que seja construída em mutirões, em parcerias. Então, é essa escola do campo que a gente sonha. Hoje eu estou na rede estadual de ensino, mas eu leciono e trabalho em escolas também que são do campo, né? Eu trabalho em escolas que são em distritos, que são povoados, que têm uma realidade que é toda campesina, né? E que a gente, como Magna disse, a formação do educador em licenciatura do campo, ela vai além da formação de uma Caiu aqui a conexão, o Mário volta daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu já quero ir adiantando aqui os agradecimentos a todos os amigos e amigas que nos acompanharam lá na minha página no Facebook, que compartilharam para outras páginas, que compartilharam nos grupos de WhatsApp, para os contatos de WhatsApp. Nós temos muita gente através dessas listas de transmissão do WhatsApp, que a gente joga o link quando está acontecendo as lives, né? E as pessoas, elas vêm, nos acompanham ou assistem depois, porque a live continua gravada lá no Facebook, né? E elas nos acompanham depois. E eu gostaria já de fazer um pedido para a Magda e para o Josimar para colaborarem conosco, porque a gente nós estamos num processo pré-eleitoral, né? Como vocês sabem, estamos nos colocando aqui na condição vários amigos, né, na condição de pré-candidatos, embora o circuito de lives não seja exatamente para a questão eleitoral, para a questão partidária, mas sim um espaço de educação, mas de fazer um pedido à Magda e ao Josimar e ao Romário e a todos os demais amigos e amigas que estão nos acompanhando, para nos auxiliarem, contribuírem na elaboração desse projeto, desse grande projeto que nós devemos apresentar à população. Porque ninguém chega com o projeto pronto, com o projeto acabado, com ideias pré-fabricadas. O projeto, pelo que nós compreendemos, ele deve ser produzido coletivamente, socialmente, né? Eu hoje aprendi muito, sou da área da educação, mas aprendi muito dessa área específica. Eu trabalho com alunos do meio rural, mas num modelo de educação regular, né? Essa educação formal que nós somos, inclusive, levados a construir, a fazer da forma que é feita. E aprendi muito com vocês, né? Dessa contextualização, dessa coisa específica da cultura do campo, dos jeitos, dos modos de fazer do povo do campo. E isso é fundamental. Então, eu deixo aqui o meu apelo a vocês,
que nos ajudem, que contribuam, né? As lives de agosto e setembro, elas virão nesse propósito de construção de um projeto. Eu não estou chamando de plano de governo, não. É de um projeto maior, um projeto político, no sentido da boa política, da política do bem comum, né? Da política dos direitos para o povo, de mais Estado para quem necessita do Estado, né? Para o povo que mais necessita do Estado, e que seja um projeto de inclusão, de educação. Então, fica aqui o meu pedido a vocês. Romário, você quer continuar a falar? Com prazer. Romário? Então, o Romário está tendo uma dificuldade, mas eu acho que a fala dele foi muito interessante, e eu agradeço, porque ele fez esse contato inicial com você, Magda, eu não a conhecia antes, né? Então, eu peço para a Magda e para o Josimar fazer as considerações finais. Se o Romário voltar aí, ele também faz o fechamento da fala dele. Magda, com você, as considerações. Vou passar para o Josimar, deixa eu fechar. Tudo bem. Josimar, suas considerações finais para a gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo convite e mandar um abraço para todo o pessoal aí das escolas, né, das escolas, não só as escolas agrícolas, mas as escolas estaduais e municipais, e dizer que a gente está junto nessa luta aí pela educação e que continuemos, né, nessa construção de uma educação de qualidade para todas as pessoas, de acordo com a realidade de cada um, e que viva a educação do campo. Viva! Certeza. Romário, você quer finalizar a sua fala? E aí depois eu passo para a Magda fechar aqui a parte dela, por favor. Eu só gostaria, Levon, né, de falar um pouco que a educação do campo. Tá, Magda, com você. Eu estou procurando uma coisa aqui para eu fechar e não achei. Tá bom. É assim, né? Não é tudo que a gente consegue, né? Tá, Magda, com você. Eu queria falar o seguinte, eu estava procurando uma poesia que eu queria ler no fim, mas para a gente fechar, mas não achei. Eu queria dizer o seguinte, o movimento da educação do campo, ele é um movimento, não é um conceito, né? Ele é um conceito vivo. O Miguel Arroyo costuma dizer assim, o campo está vivo. Por isso nós temos educação, por isso que nós temos a agricultura, por isso que nós temos a cultura, por isso que nós temos a arte, a religiosidade. Eu acho isso muito bonito, o campo está vivo, porque para o capital, por exemplo, o campo, se pudesse matar todos, como estão matando os índios, hoje eu vi um dado que eu fiquei horrorizado, né? Número de mortos de indígenas e de quilombolas, né? Que são mais de centenas. Então, nós ficamos em poucos meses, nós ficamos horrorizados. E dizer que o movimento da educação do campo tem um diálogo muito estreito com a educação indígena e a educação quilombola também. Não são movimentos separados. Nós hoje compreendemos, assim como eu acho que a esquerda está compreendendo, que nós temos que nos juntar para termos força para barrar esse desmonte que está acontecendo no nosso país e termos força para construir um novo projeto. Porque nem projeto a gente tem ainda. Quando você fala de construir um projeto, né, um projeto político de um determinado município, o Brasil inteiro está nesse momento, né, de fazendo os diálogos necessários para termos uma frente, para darmos conta de fazermos a virada no nosso país e retomarmos a democracia, retomarmos o Estado de Direito, né? E o movimento da educação do campo, ele se soma a esse movimento. É um movimento nacional, é um movimento que tem tido
nos últimos tempos, uma força muito grande nacionalmente. Nós temos no YouTube, gente, quem tiver acesso à internet, tem que fazer isso em parênteses, mas é o que, né? O pré-requisito é ter acesso à internet. Nós temos toda semana um evento da TV FONEC, que tem ouvido e trazido pessoas de muita relevância na luta brasileira, pelo Brasil, pela educação, pela agroecologia, pelas EFAS. Acabou, a semana passada foi um encontro desse sobre a pedagogia da alternância. Então, se a gente tivesse mais tempo, as coisas vão chegando assim, né? Mas, enfim, é importante saber que a educação do campo não é uma luta teórica, ela é uma luta que se materializa. Em Minas Gerais tem 23 escolas família agrícola, 22 ou 23, uma ia abrir, não sei, mas está por aí, 22, 23 EFAS em Minas Gerais. São escolas que têm de 150 a 200 estudantes cada uma, né, Josimar? São escolas expressivas, com formação técnico profissionalizante. Os estudantes tiram as melhores notas das avaliações estaduais pela qualidade da educação. Quando teve aqui o biodiesel, as EFAs, não tinha a EFA de Taiobeiras ainda, a EFA de São Francisco, são as duas únicas do norte de Minas, mas o Vale do Jequitinhonha tem cerca de quase 20. Os profissionais foram disputados pela Petrobras pela qualidade da formação das EFAs. Isso é educação do campo. É qualidade de formação intelectual, formação técnica e formação política. As escolas do campo formam líderes, lideranças camponesas. São meninas, são jovens, são homens, são mulheres, são os adultos. Ninguém passa por uma escola do campo sem sair como uma liderança, como uma pessoa que tem consciência do seu direito e que tem consciência de que só vai conquistar esse direito lutando coletivamente, em grupo, para conquistar esse direito. Porque a nossa democracia é muito frágil. Então, a educação do campo é uma educação que, nas palavras, eu vou terminar aqui, nas palavras do Miguel Arroio. A educação do campo tem muito, e eu somo aqui, educação quilombola indígena, tem muito a contribuir com a educação brasileira, porque luta pela formação humana, a formação humana, técnica e política, pela escola democrática, luta pelos direitos, luta por um novo projeto de país. A educação do campo indígena e quilombola falam de um novo Brasil, porque estão falando da cultura, da terra, da água. Então, é uma luta muito grande, né? Luta pelo conhecimento, pela cultura, pela ciência, pela educação. Então, é uma luta por um outro país. Essa é a educação do campo. Quem não conhece, sabe, e for um educador, nós tem que conhecer mais o que traz de novo, de força e coragem para a educação brasileira. E, para fechar, eu queria dizer que eu esqueci o que eu ia dizer, então já está na hora de parar. Gente, gratidão, Levon, prazer, Josimar, prazer enorme estar aqui. Vamos lutar por um novo Brasil, gente, juntos, lutar pela educação do campo. Sim, eu queria falar uma outra coisa, lembrei. O conceito de escola do campo, que é muito importante aqui para quem não conhece. A escola do campo não é só a escola localizada no campo, gente. Aquela que está lá na comunidade, lá de Taiobeiras, lá em Matrona. Não é. É a escola que é localizada na periferia da cidade e atende mais da metade dos estudantes do campo. Essa escola também é categorizada como escola do campo. Se você tem uma turma de uma escola urbana, mas tem uma turma que está lá na comunidade, eu só lembro de Matrona, tem que falar outras aí. Se tem uma turma que é de uma escola urbana, mas tem uma turma lá que é anexa, essa turma também
é considerado do campo. O que é do campo tem direito a um projeto político-pedagógico diferente, a um currículo diferenciado. Não é igual ao urbano, tá bom? Então, essa é uma informação importante. Gratidão, gratidão. A gratidão é nossa. Gente, eu só queria deixar aqui alguns avisos para vocês. Olha, o Jânio Pereira Ribeiro, ele tem um canal que é o TV Poesia lá no YouTube, e ele falou que vai fazer aqui um poema para a educação do campo e está deixando o link. O link fica lá no Facebook, viu? Nos comentários abaixo da live, viu? Para quem puder acessar, ver as outras produções dele lá e se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Para receber as notificações novas lá do canal. O Jânio, ele nasceu aqui em Itaiobeiras, depois ele migrou ainda jovem, acho que na infância dele, para Indaiatuba, estudou lá, teve toda uma carreira, inclusive política lá, e atualmente ele mora em Belo Horizonte, e é um grande camarada que contribui com muitas reflexões aí para a gente, tá? Magda, eu quero lhe agradecer imensamente por você ter aceito o convite para participar dessa nossa live, você enriqueceu e muito esse espaço de formação, espaço político, sim, no sentido da boa política, no sentido das transformações, porque política é a tomada de decisões para a transformação da sociedade, né? E nós queremos a transformação da sociedade brasileira para que ela seja mais do povo brasileiro e menos de uma pequena elite, né? Ou dos estrangeiros de um modo geral, como tem acontecido. Agradeço a você, Josimar, como coordenador da escola e a toda a escola, né? Escola Família Agrícola Nova Esperança, e agradeço ao amigo Romário, né, que teve as dificuldades aí de conexão, mas que muito contribuiu, que foi quem me apresentou remotamente a Magda, né, e contribuiu para a gente elaborar esse momento aqui de formação. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, nós já estamos com 1h26, seria 1 hora a princípio, mas não tem problema, a audiência continuou alta, foi muito positivo, e num outro momento, né, a gente volta a tocar esses temas e eu gostaria de ter vocês em um outro momento. Então, um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam e a vocês que aceitaram o convite para estar aqui. Um grande abraço. Amanhã temos live às 19h30, vai ser com o Dr. Herman Araújo, que é médico aqui do Hospital Santo Antônio em Itaiobeiras, e ele vai estar falando com a gente, vai estar trabalhando com a gente o tema dos desafios para os profissionais da saúde que a pandemia do coronavírus trouxe, né? Então, ele vai estar trazendo essa experiência dos profissionais da saúde e a gente vai estar fazendo uma discussão também sobre o direito à saúde, sobre a política pública, sobre o SUS e sobre esse contexto brasileiro e nosso aqui, mineiro e itaiobeirense, do coronavírus. Pessoal, é isso. Grande abraço. Tchau para todos vocês. Até mais.